Senhor, irmãos, bom dia. Vamos começar nossa lição dessa manhã. Lição 7. Hoje é o dia do Botafoguense. Lição 7, a promessa de um novo coração. Vamos orar, Senhor Deus Pai, agora a tua presença. Primeiramente te pedir perdão por nossos pecados, agradecer por mais uma semana. Colocar nossas vidas diante do teu altar, Pai. Ou Deus, que o Senhor possa estar nessa manhã, Pai, ministrando nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor preparou, Deus, aquilo que o Senhor direcionou, Pai, o escritor dessa lição, que possamos entender, Pai, compreender, sair daqui, Pai, felizes, Pai, porque entendemos, Pai, a tua palavra, porque compreendemos aquilo que o Senhor tinha para nos ensinar nessa manhã. Pai, abençoa a minha vida, Pai, abençoa a vida de cada professor, Deus, dos alunos que estão aqui, daqueles que estão a caminho. Seja um domingo abençoado, Pai, pelo poderoso nome do Senhor. Possamos viver, Pai, no teu espírito, Pai, nesse domingo de uma maneira plena, Pai, e verdadeiramente, Pai, sermos, Pai, transformados, Pai, renovados por Ti, Pai, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, nós te oramos e te agradecemos, Deus. Amém. Então, lição 7, promessa de um coração novo. Nessa revista aí que tem falado sobre as promessas de Deus. Essa é uma promessa que só Deus pode prometer, né? A maioria delas, temos estudado, estão nessa condição, mas essa daqui em especial, ela reflete algo que remete à nossa fé, né? Na base da nossa fé que está em Jesus Cristo, né? Esse coração novo é um coração que foi deliberado ali, né? Foi permitido com a vinda e o ministério de Cristo. Diz assim, texto áureo: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verdade prática, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Então aqui, essa verdade prática se comunica lá com o texto de Romanos capítulo 8, versículo 14, né? Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus, né? Então, o maior reflexo que alguém é filho de Deus é ser guiado pelo próprio Deus, né? Então, aquela verdade que o mundo reverbera aí, né, que todos somos filhos de Deus e que Deus é um só e Pai de todos, não é verdade desde que você não queira ser filho dele, né? E filho é um filho obediente a Deus, né? Os filhos de Deus são obedientes a ele. Então, esse coração, né, que nós vamos entender melhor, que coração na Bíblia não significa só o pedaço de carne, né, que está dentro do nosso peito, e nem só os sentimentos, né, que muitas das vezes são aquilo que são a palavra que é relacionada a coração as questões sentimentais, emocionais. Na Bíblia não, coração ele simboliza todo o nosso homem interior, né? E esse homem interior que foi transformado e deve ser cada dia mais, né, transformado à medida que nós andamos na presença do Senhor. E esse coração, esse homem interior, tem que ter em sua disposição fazer a vontade de Deus, né? Se essa não é a disposição da nossa vida, é porque algo está errado conosco. E provavelmente essa filiação não será confirmada no momento da salvação, né? Então a nossa salvação ela é guardada pela disposição que nós temos em obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Vamos agora para a leitura bíblica em classe.
Romanos capítulo 2, podemos ler na revistinha mesmo. Vamos ler somente esses versículos. Romanos 2, 25 até o 29. Diz assim: porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza a é, se cumpre a lei, não te julgará? Porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? A circuncisão era um sinal exterior da aliança de Deus com os judeus, que vinha sendo defendida pelos cristãos judaizantes em Roma. No entanto, o apóstolo Paulo confronta essa doutrina que estava ganhando força naquela igreja, trazendo uma visão mais profunda sobre o verdadeiro significado desse ato simbólico. Sinais exteriores sem fé e obediência aos preceitos da lei são inúteis. Seguir as cerimônias, as leis cerimoniais, como a circuncisão ou as regras sobre alimentos proibidos, não refletia o verdadeiro significado de ser o povo de Deus. Então, naquele momento ali, Paulo, naquele contexto, ele estava confrontando uma doutrina que estava muito forte em Roma, dos cristãos que eram judeus, né, convertidos do judaísmo para o cristianismo, estavam obrigando os não-judeus, os gentios, a fazerem a circuncisão na carne. E aí ele confronta isso dizendo, olha, acabou esse tempo, né? A circuncisão, desde sempre, o verdadeiro significado dela era uma demonstração de carimbo do povo de Deus. Mas, no final, essa circuncisão sempre teve a ver com obediência. Então, não adianta você ser circuncidado, mesmo no Antigo Testamento, e não seguir os preceitos da lei, não ser obediente aos mandamentos de Deus e não ter ali uma obediência à vontade de Deus. Então, desde o início, a circuncisão que Deus desejava sempre foi a circuncisão de obediência, né? Deus falou, através da vida de Samuel, tenho tanto prazer, né? Através da vida de Samuel para Saul, né? Teria eu tanto prazer, né, em holocaustos e sacrifícios enquanto que obedecia a minha vontade. Então, assim, sempre a vontade de Deus era que o homem seguisse os seus mandamentos, né? E aí Paulo ele confronta, gente, na nova aliança, mais do que esse entendimento claro da antiga aliança, é também vocês entenderem que não existe mais as leis cerimoniais. A questão é você ser circuncidado e ser um povo de Deus em seu coração, para que aí sim você tenha o entendimento de que o que a gente acabou de falar, os que são filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo seu Espírito, e não aqueles que exteriormente apresentam algo a se gabar, né? E aí, exatamente nessa linha, Paulo confronta de maneira muito dura nesse capítulo 2, depois no capítulo 3, acerca disso, acerca dessa doutrina que estava muito forte na igreja de Roma. Continuando aqui no comentário, desde o princípio, tanto na antiga como na nova aliança, o chamado de Deus sempre foi para a fé no único e verdadeiro Senhor. Ele não busca apenas rituais externos, chama seu povo a um relacionamento baseado em fé genuína. Cerimônias exteriores sem o compromisso interno não são um fim em si mesmas. Então, no final o que está no teu exterior não vai te salvar. O que te salva é
o teu homem interior sendo transformado e exteriormente isso sendo refletido, né? Então, não é de fora para dentro, né? É de dentro para fora. Muitos seguiam e defendiam os mínimos detalhes da lei, mas não possuíam uma fé verdadeira no perdão de Deus por meio de Cristo Jesus. Os seres humanos podem se impressionar com atos exteriores, mas Deus enxerga o coração e a motivação por trás de cada ação. E isso aqui é um dos maiores desafios, né? Uma das maiores pedras de tropeço também dos próprios crentes, que é ele achar que o seu exterior é o que importa, né? E aí se esconder exteriormente daquilo que ele está vivendo no seu interior, né? Para Deus, nós somos transparentes, né? Para os outros homens, nós podemos, entre aspas, enganar, né? Podemos direcionar, né, a crença, o entendimento, a fé de um outro homem em nós pelo aquilo que nós fazemos exteriormente. Mas aquilo que está dentro do nosso coração é o que Deus tem enxergado. Quais são as motivações para os nossos atos, né? Quais são as motivações nas nossas atividades, daquilo que Deus tem nos mandado fazer, o que nós temos pensado, né, em nosso íntimo, quais são os sentimentos que estão guiando a nossa vida. E aí é isso que no final Deus está enxergando, né? Então Deus prevê sempre primeiro o interior, para aí sim julgar o exterior, porque o exterior também será julgado, né? No final, o que Deus abrirá um livro da nossa vida e nós teremos que mostrar as obras que nós fizemos. Só que ele vai falar, se a obra foi exterior e não interior, nunca vos conheci, né? Então, no final é isso, né? Não adianta propagar exteriormente aquilo que acreditamos que pode nos credenciar a salvação, se interiormente as motivações e os sentimentos por trás daquelas ações não eram condizentes com aqueles que são chamados povo de Deus, né? E tudo nasce na fé. Foi o comentário aqui que eu registrei. A fé é o nascedouro de todas as coisas, porque a fé em Deus, ela precisa estar vinculada à fé na sua palavra, né? Estava até conversando com pessoa lá no trabalho sobre isso, né? Se você chegar na rua e perguntar, você acredita em Deus? Acredita em Deus? 99% das pessoas vão falar que acreditam em Deus. Mas elas não conhecem Deus, né? Porque acreditar e conhecer a Deus é seguir a sua palavra. Deus deixou uma palavra, né? Você não pode dizer que conhece uma pessoa sem nunca ter trocado nenhuma figurinha com ela, sem nunca ter conversado, né? Como é que você vai dizer que conhece? Vai conhecer de longe, de vista, né? Mas na intimidade, para se ter intimidade, precisa de ter conversa, né? E as palavras de Deus só estão registradas aqui, né? Então, não adianta direcionarmos também a nossa oração a Deus se não tivermos uma vida de escuta daquilo que é a vontade de Deus, né? Daquilo que é a palavra de Deus. Então, as pessoas, elas podem dizer que acreditam em Deus, podem dizer que têm fé em Deus, mas no final, se não seguir a palavra de Deus, elas não têm intimidade com Deus, e não tendo intimidade com Deus, no final, elas, na verdade, não conhecem a Deus, né? Amém? Glória a Deus. Vamos agora em Jeremias capítulo 31, também na revista, não precisa ir na Bíblia, versículo 31 a 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Concerto, na nossa tradução, está aliança, né? Que eu acho também uma palavra mais bonita. Mas continuando aqui. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará
alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Comentário aqui: o verdadeiro Israel espiritual, descendentes de Judá, Jacó, Isaque e Abraão, somos nós que fomos levados a Deus por intermédio de Cristo Jesus, o mediador desta nova aliança profetizada por Deus através de Jeremias. Então, o próprio Paulo, sendo um judeu, né, sendo alguém com todas as credenciais e que poderia também ter um super viés, né, e ter dificuldade de reconhecer isso, ele reconhece. Só, gente, na nova aliança, uma vez que Cristo vem, o judeu, na sua concepção da palavra, que Deus realmente chama de povo dele, não são mais aqueles que nasceram de uma judia ou aqueles que foram circuncidados. São aqueles que fazem a vontade de Deus e têm fé em Jesus Cristo. E aí, Jeremias, ele traz aqui uma nova aliança, né, uma profecia da nova aliança, que se cumpre em Cristo Jesus, né? Então, em Cristo, temos a condição de viver aquilo que Deus direciona Jeremias a escrever. A lei do Senhor está em nosso interior, né? Sermos ensinados por Ele de maneira direta pelo Seu Espírito Santo. Não precisarmos de alguém nos apresentar a Deus, uma vez que conhecemos a Cristo. Precisamos sim, né? Ouvir a Sua palavra, crescer em graça e conhecimento, estudar. Mas alguém dizer se nós conhecemos a Deus, em nosso interior nós sabemos que nós conhecemos, por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por onde Ele nos tirou e nos colocou, né? Por aquilo que vivemos na presença dEle. E essa nova aliança foi estabelecida justamente em Cristo, e ela a obra dessa nova aliança é uma obra do Espírito Santo, né? Então é o próprio Espírito que escreve as leis de Deus nas tábuas do nosso coração. E aí, fazendo um paralelo, né, o paralelo entre essas duas passagens são que ambas destacam a incapacidade da religião externa ou religiosidade de mudar o coração. Deus deseja uma obediência que nasce de um coração renovado e de uma mente transformada, e não apenas de uma conformidade externa. Deus deseja transformação interior e verdadeira adoração. Seu povo está nos transformados interiormente e não nos que se atém apenas às regras ou ritos externos. Então, é justamente a diferença, né, entre o convertido e o convencido, né? O convertido é aquele que está no processo do interior se refletindo no exterior, né? Convencido é aquele que recebeu exteriormente aquele convencimento, aquela palavra, acreditou, mas que não cria raízes no seu interior, né? Então, o processo de conversão é justamente o processo que nós vamos ver nessa lição, que é o processo que muda o coração do homem, né? Que tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, que ele é trabalhado por Deus, para que exteriormente reflitamos aquilo que Deus tem feito e trabalhado em nosso coração, transformado na nossa mente, e isso é um trabalho contínuo até Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, né? Ou até falecermos, crendo que ninguém aqui falecerá e todos viveremos o arrebatamento em nome de Jesus. Então, essa a característica de lei, né, seja da antiga aliança, da nova aliança, sempre foi uma característica de Deus direcionar a obediência, né? Deus, ele não compactua com a desobediência, ele não compactua com o pecado, não compactua com o erro. Por isso que precisamos entender que somos sim, e teremos sempre dificuldade muitas vezes de sermos perfeitos. Provavelmente não seremos, né? Talvez a certeza que a gente tem na nossa semana, que começa hoje,
é que algum pecado cometeremos, né? Essa é a única certeza. Mas o que precisamos entender é que Deus quer buscar aqueles que... Deus busca e quer que nós nos entendamos que o arrependimento é necessário. E deixar o pecado, né? Seja um pecado interior, daquilo que podemos estar pensando, podemos estar desejando, seja exterior, aquele que já se materializou, né? No final das contas, o que Deus quer o tempo todo é que nós estejamos entendendo o rumo que nós estamos seguindo e nos ajustando na sua presença, né? Então, a vontade de Deus é a vontade de que sempre tenhamos como nossa meta de vida a obediência. Sempre isso. A meta é sempre obedecer, é sempre buscar ser melhor, é sempre buscar apresentar diante dos homens os atributos de Deus, apresentar diante dos homens aquilo que Deus tem feito no nosso homem interior e exteriormente isso se manifestar na presença daqueles que nos cercam. Então, que basicamente essa aula vai nos trazer é exatamente o que precisamos fazer com o que temos recebido, né? Porque esse conhecimento ele não é óbvio para as pessoas. Tanto é que as religiões elas se apegam às obras, né? Elas se apegam ao exterior, né? Elas entendem que aquilo que entra de fora para dentro é o que nos santifica, né? Se for pegar na cerimônia católica, se for pegar nas obras espíritas, enfim, de todas as religiões, eles sempre vão pautar a sua justificação por aquilo que é de fora, pelo exterior. O nosso entendimento, como cristãos e como conhecedores da palavra de Deus, é que a conversão é um processo interior, né? O exterior tem que refletir o que interiormente tem acontecido em nossas vidas. Por isso que a religiosidade, a religião é algo tão confrontador com aquilo que Deus deseja para nossas vidas, né? Porque Deus nos deseja vida, né? E religião ela não manifesta a vida, porque a pessoa está na missa 8 horas da manhã e está no bar 1 hora da tarde, né? Não faz o menor sentido, né? A pessoa está num baile, numa madrugada, na outra madrugada está lá oferecendo oferenda. Então, assim, qual é a lógica disso? Está pecando de maneira absurda num dia, do outro dia está fazendo obras exteriores para poder ou compensar ou atender ao seu Deus, né? Então, não é isso. Deus não é um Deus de... Deus não é o Deus de mentira, né? Ele quer verdade na nossa vida, né? Ele quer que nós manifestemos as verdades que nos guiam, né? E a verdade que nos guia é a sua palavra, amém? Que é a única verdade, inclusive. Vamos ouvir 2 louvores? O Rogério vai colocar lá para a gente. 2 louvores da harpa cristã que simbolizam um pouco do que é essa lição. Nasceste de novo, andai já com Deus, pertenceis ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito. Não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoa no teu coração. Foste batizado como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o
no portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vives já com Deus, marchas para a glória, andas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens-te preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com gemidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. E ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Acho que não é isso aí, não. Não, acho que passou. É o anterior, é o 15. É, aí passou, deve ter. Esse segundo é mais conhecido. Nossa. Estarás ao findar a lida, né? Livro da vida, né? Não apaguemos o nosso nome, né? Quem apaga somos nós, essa responsabilidade precisa ser conhecida. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a
espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Aleluia. Então, deixa eu ler aqui alguns tópicos importantes antes de começarmos na revista. Expectativa. Durante muitos anos, o povo de Israel serviu a Deus apenas com um coração religioso, restringindo o relacionamento com Deus apenas ao cumprimento de leis e tradições humanas. A promessa de um coração novo coaduna com as palavras de nosso Senhor Jesus, que afirmou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esse é um coração transformado pela mensagem do Evangelho. Objetivos da lição: conceituar a palavra coração, de acordo com a Bíblia. O segundo é destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E o terceiro é elencar as promessas para o coração novo. Como motivação, a pessoa que tem um coração novo inclina-se para o reino de Deus e tem seu estilo de vida totalmente modificado. Assim, novos comportamentos são observados em uma pessoa que tem o coração novo. Aplicação da aula. A promessa de um novo coração, expressa desde o Antigo Testamento, revela um estilo de vida que pensa e age conforme os ensinamentos de Jesus. A prática dos ensinos de nosso Salvador identifica o novo estilo de vida de quem tem um coração como o de Jesus. Se nós formos perceber na vida, né, o mundo tem um ditado, né, que é dizer que o fulano é de verdade, né? Mas isso, se a gente for ver, isso tem realmente um embasamento até bíblico, tá? Porque faz mais sentido, né? E é mais verdade alguém esconder o seu interior nas suas ações exteriores. Caso o seu interior seja um interior mais negativo, mais difícil, mais complicado, e a pessoa se esconde o seu interior pelo seu exterior, pelas suas ações, pelas suas palavras, pelo seu modo de se comportar, principalmente em público, né? Então as pessoas tendem a se esconder exteriormente por aquilo que estão vivendo no seu interior, né? E aí talvez a profissão, talvez hoje mais requisitada dessa era, são as profissões relacionadas aos trabalhos com o mental, né? Os terapeutas, né? Os psicólogos. Não faltam trabalho para esses profissionais. Além das próprias doenças da mente que o pastor Anderson, né, até trouxe na semana passada na aula. Mas aqueles que têm o seu interior limpo, né, o seu interior mais resolvido, ele não precisa se esconder, né, no seu exterior. Ele vive, né, aquilo que é uma verdade bem conservada e bem
assentada no seu coração, né? E não faz muito sentido para a pessoa ser uma pessoa, tentar botar no extremo, tá, irmão? Não faz sentido a pessoa ser boa no coração e má exteriormente, né? Quer dizer, o seu interior ser bom e ele ser mal exteriormente. Mas faz muito sentido, às vezes, a pessoa ser talvez má no seu interior, mas tentar refletir as bondades, né? Então, se nós formos ver, o segundo caso é muito mais comum do que o primeiro, né? Primeiro, a gente pode falar que talvez alguém que está lá afogado num pecado, por exemplo, um bandido que não consegue sair da bandidagem, um traficante tem uma dificuldade muito grande de sair, mas ele tem um bom coração. Mas no final, isso é um caso ou outro, talvez até muito difícil até da gente defender, né? Mas, naturalmente, as pessoas que não estão envolvidas com esses casos extremos, elas refletem aquilo que estão dentro delas, caso esse interior seja bom, né? E o que Deus nos chama, por isso que Deus nos chama a vivermos e a sermos transformados dessa forma, porque aí nós vamos ter muito mais paz conosco mesmo, né? Então, assim, ser um ator, né, é muito mais difícil do que você viver a sua vida da forma daquilo que acredita, falar, expressar aquilo que acredita, a sua verdade, né? As suas opiniões, conforme elas são coerentes no seu interior, né? Do que ficar tentando jogar um jogo de que eu falo o que eu não acredito, né? Sou hipócrita. Assim, a hipocrisia é algo muito difícil de viver, né? Em algum momento, normalmente, os hipócritas, eles caem, né? Eles são expostos, né? Então, no final, Deus ele tem as regras, as melhores regras, como criador das nossas vidas, né? Como criador dos seres humanos, a melhor regra de vida, né? Ele sabe exatamente qual é o melhor caminho a seguir para podermos sermos felizes, né? E alcançarmos a sua vontade. E, sem dúvida, se a gente for pensar, o melhor caminho é ter primeiro o nosso interior mudado, né? Transformado, trabalhado, e exteriormente nós manifestarmos a verdade que está bem consolidada no nosso interior, né? Então, o processo de Deus é um processo, se formos entender até de maneira lógica, né? É o processo mais lógico possível, né? De termos primeiro esse trabalhar no nosso interior para que o exterior reflita o novo estilo de vida, né? A nova vida, o novo e vivo caminho que Ele nos propõe. Amém? Então, só anda no novo e vivo caminho proposto por Deus se um coração for novo, né? E é isso que essa aula vai falar. No final, se eu fosse simplificar, resumir essa aula, o crente ele só é capaz de andar no novo e vivo caminho se ele tiver um novo coração. Amém, irmãos? Esse é o resumo da aula. Vamos ler agora a introdução na revista. Diz assim: o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração, guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema dessa lição. Vamos lá em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Jeremias é um profeta que Deus usa muito, né, acerca dessa questão do homem interior, do coração, né? Coração é uma das palavras mais utilizadas ali no seu livro. Jeremias 17. Porque Deus justamente ele confronta através da vida desse profeta a hipocrisia do povo de Israel, né? Que estava se preocupando só com os sacrifícios, né? E com as cerimônias e não estavam se preocupando com a obediência no seu dia a dia. Jeremias 17, do 5 até o 10. Um texto bastante conhecido, mas que a gente precisa falar um pouquinho sobre ele, né? Até para esclarecer algumas coisas que até, a gente está estudando lá no Senfo, né? Hermenêutica, né? Às vezes se cai no senso comum, né? Fala uma coisa e tu toma aquilo como verdade da Bíblia,
mas não analisa o contexto, né? E analisando o contexto, você vai ver que muitas das vezes o senso comum ele está errado, né? No contexto de interpretação correta da passagem. E aí a gente começa justamente com esse senso comum a respeito do versículo 5. E vamos entender ele de forma junta. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Amém? Então é senso comum pegar esse versículo do maldito homem que confia no homem e colocar a um segundo homem, né? É como se fosse uma confiança minha num segundo homem, né? Mas não é isso que Deus está falando. Está falando maldito o homem que confia em si mesmo. Então é o homem que confia no homem, e aí sim ele traz a verdade sobre aquilo que precisa ser a nossa confiança. Precisamos confiar em Deus, porque no final ele esquadrinha os nossos corações. Então, aquilo que Deus quer ensinar nessa passagem através de Jeremias é que a nossa confiança não pode estar em nós mesmos, né? Não pode estar naquilo que nós somos capazes, no nosso intelecto, na nossa força, não quer que seja daquilo que possamos confiar em nós mesmos. A nossa primazia, a nossa confiança primária tem que ser em Deus, né? E aí, uma vez confiando em Deus, precisamos aí, voltando ao que temos falado durante a aula, precisamos refletir exteriormente o que é essa confiança em Deus no nosso interior. Muito bonito aqui, quando ele fala acerca dos versículos 9 e 10, que são exatamente, embasam a aula, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse coração é o velho coração, né? Então, o coração humano, né? O coração que inclina para as coisas da carne, o nosso velho coração, ele é enganoso, ele é corrupto, né? Ele se inclina para o pecado. Mas Deus tem um novo coração para as nossas vidas, e esse novo coração é apresentado justamente através da figura de Cristo para toda a humanidade. E aí no versículo 10 ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, Deus, ele retribui, ele dá, né? E toda dádiva, né, de Deus é uma bênção, né? Então, Deus, ele abençoa aqueles que têm o seu pensamento provado e o seu coração esquadrinhado, né? Então, no final, é um pouco do que nós falamos. Para Deus, nós somos transparentes, né? Não tem nada que possamos esconder de Deus. Comentário aqui: o coração humano na Bíblia é frequentemente associado à vontade, emoções e pensamentos, mas está corrompido pelo pecado. O problema do antigo pacto era que, embora bom e perfeito, ele revelava o pecado, mas não conseguia transformá-lo. A lei escrita em tábuas de pedra precisava ser gravada em um novo coração humano, pois o velho insiste em confiar no homem, seja um próximo ou em si mesmo, né? Então, o velho coração, ele se inclina para as coisas visuais, né?
se você for perceber, quando nós vemos o homem natural, ele coloca a sua confiança naquilo que ele vê, né? E entre as coisas que o homem natural vê, aquela que possui algum tipo de capacidade de ajuda voluntária e tem intelectualmente faz sentido confiar em outro homem, né? Faz muito sentido o homem confiar num animal irracional, né? Mesmo que hoje se a ciência prove que de irracional não tem nada nos animais, mas não faz sentido um homem botar a sua confiança da sua vida num animal, mesmo que ele ame um animal doméstico, por exemplo. Não faz sentido ele colocar a confiança da sua vida num carro que no final, se ele não dirigir, ele não anda, né? Numa casa que no final a casa não te dá provisão se você não trabalhar, né? Não dá para sustentar a casa. Você vai perder a casa para o governo, né? Se você não pagar o IPTU. Então, no final das contas, a confiança natural do homem ou está nele mesmo, naquilo que ele absorve de conhecimento ao longo da vida, no seu intelectual, nas suas crendices em si mesmo, né? Na sua confiança em si mesmo, ou está em um outro homem, que aquele outro homem pode fazer e acontecer por ele, né? Muitas das vezes não está, além de outro homem, está também, aí sim, em algo visível, mas que é espiritual, né? Que é uma representação visível de que também Deus condena, né? No final, Deus é espírito, né? Então, a representação visível de um Deus com D minúsculo também é condenável e muitas das vezes o homem está confiando naquilo. Então, no final das contas, né? No final simplificando, o velho coração é um coração que ele confia nas coisas visíveis, né? O novo coração que Deus nos permite viver, nos permite nos dar através de Cristo, é alguém que confia naquilo que é invisível, né? E Deus é espírito, né? Nós não vimos o ministério de Cristo, mas temos a certeza de que ele aconteceu. Nós não vimos Cristo tanto crucificado quanto ressuscitado, mas temos certeza que ele foi crucificado e ressurreto está, né? E essa é a confiança que leva a vida do crente para frente, né? Que nos permite realmente vivermos a vontade de Deus em nossa história. Vamos agora para o tópico 1. O coração na perspectiva bíblica. Ponto 1. Coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior e ao homem interior, alma e espírito, o exterior, o corpo físico, que constitui o ser humano em uma integralidade, corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo o que faz parte da nossa alma e espírito. Então, coração na Bíblia, na maioria absoluta das passagens que essa palavra é usada, é para simplificar, para traduzir o homem interior, né? Aquilo que está se passando na nossa alma. Então, todos os sentimentos, né? Todas as ansiedades, os desejos, né? Que a nossa alma possui, e em nosso espírito, né? Que é aquilo que nós temos como verdade espiritual e aquilo que nos guia. Então, coração na Bíblia é uma palavra abrangente e que ela traduz, em geral, toda essa esfera do homem interior. Ponto 2. A circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 a 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, que atesta a nova aliança, não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito,
que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Comentário: a verdadeira identidade espiritual não depende de ritos externos como a circuncisão, mas de uma transformação interior operada pelo Espírito Santo. A circuncisão do coração é o equivalente à promessa de Jeremias. Deus transforma o interior humano. A vida como circuncidados de coração reflete uma vida de testemunho genuíno, onde nossa transformação interior seja visível em nossas ações e atitudes. Nossas palavras verbalizem a obra que Deus tem feito em nós. Então, no final, é exatamente essa genuidade, né? Genuinidade de que vivamos aquilo que cremos é que Deus busca, né? Que Deus deseja para nós, né? Justamente termos um testemunho verdadeiro, não só para com o mundo, mas para com nós mesmos, né? Essa busca é a busca que só é possível ser alcançada com um coração novo, né? Não é impossível alguém que não tem um novo coração realmente alcançar essa verdade de Deus, né? De ser realmente totalmente verdadeiro e seguir a verdade de Deus, que é a palavra dele, sem conhecer essa nova vida, né? Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, Jesus coloca ele no start, né? Nicodemos, antes de tudo, antes da gente falar sobre tudo que você gostaria de estar falando comigo, tem que nascer de novo, né? Ou nasce de novo, ou nada do que eu falar para você aqui faz sentido. Tanto é que é tão bonita essa conversa de Jesus, porque ele não esconde de Nicodemos o plano de salvação, né? O famoso, né, o mais famoso versículo bíblico, né, João 3,16, Jesus fala a Nicodemos, né? Então ele não esconde aquilo que é o plano de salvação e o seu ministério, né, na vida para Nicodemos, mas ele começa a conversa no início. Tá, vamos lá. Você tem que entender que tem que nascer de novo. Você está entendendo isso? É como se fosse isso. Você está entendendo, cara? Tem que nascer de novo? Esquece o que você sabe, esquece que você é um mestre da lei, é um fariseu, condecorado. Não, esquece. Tem que nascer de novo. Uma vez nascendo de novo, agora sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então é maravilhoso como o nosso Jesus ele nos dá de exemplo, né? Essas coisas que são simples, né? Porque muitas vezes parece óbvio, né? Quando a gente escuta. Realmente parece óbvio que a gente precisa refletir exteriormente o que acontece no nosso exterior. Mas não é tão óbvio, não. Porque requer uma humildade. A gente estava até conversando no Senfo ontem, o Fabinho fez esse comentário, né? Sobre essa questão de que, às vezes, para a pessoa que principalmente se converteu no meio da sua trajetória de vida, é um abandono, muitas das vezes, muito importante que ela tem que ter, né? De realmente entender que, cara, na sua trajetória, a maioria das coisas que ela acreditou, que ela viveu, que ela estudou, eram mentiras, né? Que ela realmente precisa nascer de novo, né? É claro que alguém muito inteligente, né? Que tenha uma condição intelectual, né? Um conhecimento diferenciado, possa, uma vez que se subjugue a Deus, tenha a humildade de conhecer, possa ter até uma aceleração diferenciada, né? De uma vez entender que aquilo que é a vontade de Deus, entender os propósitos de Deus, conseguir aplicar isso de uma maneira mais acelerada. Vou pegar o exemplo do pastor Joaquim, né? Foi levantado a pastor em 3, 4 anos, né? Em 6 meses já era diácono. Por quê? Ele se submeteu à vontade de Deus, era intelectualmente bastante inteligente, capacitado, e aí entendeu que, cara, esse é o caminho, eu vou mergulhar nisso daqui, e Deus acelerou o propósito. Então, os exemplos existem, mas no começo, antes de tudo,
nasça de novo, né? Nasça de novo, entenda que você é uma criança, que precisa de alimento, que eu vou te ensinar do zero, e aí deixa as coisas acontecerem no seu interior, porque é isso que Deus tem para as nossas vidas, né? O trabalhar no interior, né? O Espírito Santo trabalha lá dentro, né? Ele vai limpando as coisas, vai tratando as coisas lá dentro, né? E não por fora. Então vamos agora para o ponto 3 aí do primeiro tópico, um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias, do 31 ao 34, que lemos, né? A respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito, em vez de letra, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito Santo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Então, o respeito pela letra, pela lei, pelos mandamentos é defendido por Jesus o tempo todo, né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ouvimos dezenas de pregações acerca desse texto, né? Mas no final, essa obediência é o que Paulo chama a atenção. Ela precisa nascer com o trabalho do Espírito Santo, né? Então, no final das contas, aquilo que é o reflexo, aquilo que são as ações é que vão contar a nossa história. Nossa história não é contada por aquilo que aconteceu dentro de nós, mas que não refletimos, né? A nossa história é contada por aquilo que é visto, né? Por aquilo que é observado. Só que o que Deus nos chama é que, olha, para que você possa ser aprovado naquilo que é observado, você tem que deixar eu trabalhar dentro, né? E essa é a obra do Espírito Santo no final das contas, amém? Vamos lá em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Vamos ler o que saiu da boca do próprio Cristo. Esse aqui é o tipo de passagem de que o mundo oculta, né? Um mundo que prega que Jesus aceita tudo, que Deus é amor e que é isso tudo. Esse é o tipo de passagem que o mundo não conhece, né? E aí, quem não conhece não pode falar sobre Cristo. Infelizmente, essa é a verdade verdadeira. Mateus 15, 18 e 19, olha o que Jesus fala de maneira bem explícita. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, olha que Jesus fala que sai do coração velho, né? Do coração humano. Só coisa má, né? Então, no final das contas, a bondade está só em Deus, né? E Deus, ele está em nossas vidas através do Espírito Santo, né? Então, por isso que precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar, porque a bondade verdadeira não tem nenhum outro bom, a não ser Deus, né? E é o que Jesus fala de maneira muito explícita aqui, né? No final, o que ele está falando se vocês não mudarem o coração de vocês para aquilo e não se atentarem àquilo que eu estou ensinando, a tradição, né, que ele está falando aqui com os anciãos e tal, a tradição de vocês não vai salvar, não. O que salva é o entendimento de que eu estou aqui para mudar a história. Comentário aqui. O nosso poderoso Deus prometeu desde o Antigo Testamento resolver o problema do coração humano, transformando e substituindo a lei externa por uma relação íntima e renovada entre ele e seu povo. Aqui é interessante porque Deus, ele
a gente remete lá no início, né? Adão e Eva estavam no paraíso, né? E não foi isso que os deixou de os credenciar o pecado, né? Mesmo estando no paraíso, eles pecaram. Então não é a circunstância interna que nos faz ou não pecar, é o nosso interior. E o mandamento de Deus a Adão foi um mandamento exterior. Olha, não come, ser a minha imagem e semelhança, né? Deus fez a imagem e semelhança, mas ele fez um mandamento, não coma da árvore. E aí Adão errou. Então, desde o início, o homem ele se inclinou para o pecado porque ele não conseguia ter no seu interior a própria figura de Deus, né? Adão ele se relacionava com Deus exteriormente, né? Deus visitava Adão e Eva toda a viração do dia, era um relacionamento diário. Mas isso não eximiu o primeiro casal de pecar, né? E o que Deus percebeu se eu não entrar no ser humano e realmente fazer nele morada e transformar de dentro para fora, ele vai continuar errante nessa terra, né? E essa é a obra maravilhosa de Cristo naquela cruz, como nós louvamos aí na harpa cristã. A lei de Deus não seria mais externa, tábuas de pedra, mas gravada no coração. Assim, na nova aliança em Cristo, por meio do Espírito Santo, o coração é renovado e as expectativas não tratam mais de rituais ou conformidades externas, mas sim de um relacionamento vivo e íntimo com Deus. Assim, a seguinte pergunta nos é apresentada: como está o nosso coração diante de Deus? Temos vivido essa transformação interior que a nova aliança proporciona? Precisamos constantemente nos examinar se temos vivido pela graça de Deus, deixando o Espírito Santo operar diariamente e buscando seguir seus mandamentos, que é a verdadeira demonstração de amor a Deus. Então esse exame, autoexame, tem que ser constante, né? Hoje tem a cerimônia do exame, né, que é a ceia, né? O pastor nos direciona a isso, mas isso precisa ser uma constante em nossas vidas, né? Estarmos nos examinando, estarmos entendendo o quanto estamos progredindo, né? Isso é uma questão importantíssima, né? Estamos andando para frente na presença de Deus, no caminho que Deus tem proposto, ou estamos andando de lado, estamos retrocedendo. No final das contas, Deus quer nos ajudar, nos guiar para frente, irmãos. Assim, Ele está aqui para nos ajudar, enquanto há vida, há esperança, né? E ele realmente nos ama de tal maneira que está dentro de nós para nos guiar. Amém? Glória a Deus por isso. Li aqui um texto muito bonito que tem aqui na revista do professor, que é um texto que tem o título seguinte: A Mente. Olha que texto bonito, irmãos. O coração refere-se à mente, mas não ao cérebro. E nesse caso não envolve a fisiologia humana. Trata-se de uma metáfora, e embora a neurofisiologia do coração possa ser interessante por si só, não tem relação com esse uso da linguagem. Deuteronômio 6,5 dá a ordem de amar a Deus de todo o coração, alma e poder. Quando a ordem é repetida nos evangelhos, ocorre com 3 variações. Lá em Mateus 22:37, vamos lá rapidinho, Mateus 22:37. Olha as 3 variações desse mesmo mandamento. Mateus 22:37. Mateus 22:37 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Agora vamos lá em Marcos 12:30. Marcos, um pouquinho mais à frente aí, 12:30. Cada evangelista escrevendo
a sua variação e todas elas, né, concordantes, né? 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Agora vamos lá em Lucas 10:27. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, agora no plural, né? E de todo o teu entendimento. Então, o que Jesus nos chama, afinal das contas, é ame muito, 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 muito. Me ame muito, né? Porque Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Senhor. Me ame muito, 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 com toda a tua força, de todo o teu coração, entendimento, tudo que tem em você, me ame. Não deixe de me amar de nada que exista na sua vida, né? Todo o seu ser precisa me amar, né? Então, esse chamamento de Cristo ao amor a Ele é muito forte, né? E é muito profundo. Continuando aqui, comum a todas as três é a adição da palavra mente. Ao acrescentar em mente, os escritores dos evangelhos querem ter certeza de que o público ouve Jesus, só que a adição é baseada no fato de que o significado da palavra hebraica para referir-se a coração inclui mente. Então aqui é muito interessante, né? Por que a mente está aqui no português? Porque a palavra é uma só. No hebraico, a tradução literal seria coração, mas a melhor tradução para o português é coração e mente. É uma palavra só no hebraico que tem essas duas aplicações. E aí, continuando, as atividades, no caso no grego aqui, né? As atividades mentais do coração metafórico são abundantes. O coração é onde a pessoa pensa, onde a pessoa compreende e tem entendimento. O coração faz planos e tem intenções. A pessoa crê com o coração. O coração é o lugar da sabedoria, discernimento e habilidade. Isso tudo baseado em textos bíblicos, tá, irmãos? Sobre o uso do coração, né? Principalmente no Antigo Testamento. O coração é o lugar da memória. Então, tem textos bíblicos que direcionam para isso. O coração desempenha o papel da consciência. Também textos bíblicos baseados a isso. Então, o coração, no final das contas, ele é a completude daquilo que se passa no nosso interior, né? Quando a Bíblia fala sobre coração, é todo o nosso entendimento, aquilo que nós cremos, sentimos, e compreendemos e temos de fé, né? Então a fé, ela nasce nesse coração, né? A verdadeira fé é uma fé que nasce não só nos nossos sentimentos, né? Não posso ter só fé como sentimento, mas eu preciso ter todo o entendimento da fé que eu creio, né? Então por isso que é importantíssimo crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então mente, coração, mente na Bíblia. Se você estiver lendo um ou outro, entenda que são basicamente sinônimos nos seus originais e se referem a tudo que se passa dentro de nós. Amém, irmãos? Vamos agora para o tópico 2, acelerar um pouquinho. O coração de quem está em Deus. Ponto 1. Um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito.
a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Vamos lá em Ezequiel 36, texto que já foi mencionado, eu acho que no primeiro versículo da aula. Mas vamos ler tanto o 26 quanto o 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, essa obra de obediência é do próprio Espírito de Deus dentro de nós. Então, por isso que precisamos permitir o trabalhar do Espírito Santo. E isso está lá muito claro em Romanos. Vamos lá em Romanos 8. Paulo, quando fala isso aos Tessalonicenses, ele fala: não apagueis o Espírito. Né? Então, o Espírito pode ser apagado. E quem apaga somos nós. Né? Então, o grande desafio da vida cristã é permitir o Espírito Santo agir em nós e através de nós. E aí, também, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 5 até o 9, depois vamos ler o 12 ao 14. Diz assim, Romanos 8, 5: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora pulando para o 12, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma das obras do Espírito Santo permitida pelo cumprimento do ministério de Jesus é escrever a lei de Deus em nosso coração, nos capacitando a viver em obediência. Mas a obediência que rejeita as inclinações da carne para guardar e praticar os mandamentos de Deus, manifestando seus atributos, é de responsabilidade pessoal nossa. Deus abriu um novo e vivo caminho, mas quem anda nele para conquistar a vida eterna somos nós. Então, o caminho foi aberto, né? O coração foi mudado, mas quem anda nesse caminho com um coração novo somos nós, né? E o segredo para andar nesse caminho é se permitir ser guiado pelo próprio Deus, né? Então, no final Deus ele fez a obra completa através de Cristo e quer nos guiar, mas quem se permite ser guiado somos nós, né? No final é aquilo que Deus estabeleceu, né? As responsabilidades são pessoais, né? O arbítrio é livre, né? E aí cabe a nós estarmos escolhendo o melhor caminho e fazendo as melhores escolhas em Deus.
Vamos ao ponto 2 agora. Um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos, como fez Maria, mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que a ouviram se maravilharam dos que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse coração, ele, além de ter essa característica de nascer, né, de Deus, né, e Deus fazer essa cirurgia, ele é um coração que nós precisamos cuidar, né? Se permitirmos que coisas exteriores que são contrárias à vontade de Deus entrem nesse coração, ali começa a briga, exatamente que a palavra de Deus diz da carne contra o espírito, né? Então, o coração, né, os desejos humanos, as inclinações da carne começam a se confrontar com a vontade de Deus, né? Então, esse cuidado com o coração novo que Deus nos deu também é necessário em nossas vidas. Agora, ponto 3. Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Então vamos lá em Filipenses 4. Filipenses 4, 8 e 9. O subtítulo diz em que pensar, né? Aquele tipo de texto que parece óbvio, né? Mas é tão profundo que a obviedade ela não é tão fácil de ser praticada, né? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, tu vê que como Paulo ele estabelece primeiro as coisas do homem interior, né? O que pensarmos, né? O que está em nosso coração, o que deva estar em nosso coração, para depois ele apresentar as questões exteriores. Aí sim, uma vez que teu homem interior está com esse tipo de pensamento, isso que está em seu coração, né? Que está na sua mente. Uma vez que você esteja dessa forma, e aí ele dá continuidade. Aprendeste, recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai. Então, no final, é exatamente esse reflexo aí que nós temos
comentado durante a aula, que a prática precisa acompanhar aquilo que está dentro de nós. Vamos agora para o último tópico da lição, para fecharmos a aula. Promessas para o coração. Um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Vamos lá, Mateus capítulo 5, vamos ler, as bem-aventuranças. O início do Sermão do Monte. Mateus 5, do 1 até o 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Continuando aqui, ponto 2. Um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo, e por isso o coração transformado. Por isso, o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo escreveu, e sobre tudo isto revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Vamos lá em Romanos 5. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Último versículo aí da aula.
Romanos 5, 3 ao 5. Para nos fortalecer aí, irmãos, para crermos que as coisas vão passar, né? E Deus vai manifestar aí o que Ele tem preparado para as nossas vidas. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, as tribulações fazem parte da nossa trajetória, né, da nossa vida, mas elas são para um fim proveitoso, né? Precisamos acreditar, crer nisso, colocar nossa fé, toda a nossa fé nessa esperança, né? A tribulação traz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança, e essa esperança ela está baseada no amor de Deus em Cristo Jesus, né? Que nos acompanha pelo seu Espírito Santo. Agora, última leitura aí da revista, ponto 3, do tópico 3, o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia de vitória para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua Igreja. Amém, irmãos? Não apaguemos esse Espírito de nossas vidas, né? Porque é Ele que assegura a nossa salvação, né? E que não traz confusão espiritual à nossa vida. Agora, para concluirmos, nessa lição estudamos a promessa de um novo coração, de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme suas ações. Amém, irmãos? Espero que os irmãos possam ter compreendido, que o Espírito Santo possa trabalhar aí em nossas vidas, nos capacitando a sermos cada vez mais obedientes, né, a Deus, né? Porque no final é isso que importa, né? A obediência que nos permitirá ver ao nosso Deus como Ele é. Chamar o pastor Anderson. Obrigado pela oportunidade.